tava fazendo dever e o amigo do lado, ele tava conversando comigo. Eu tava entendendo o que ele tava falando, eu tava falando e conversando o dever. Aí a tia achou que eu tava, conversando muito, aí ela me mudou de lugar e eu esqueci minha lancheira no chão. Aí eu fiquei sem lanche por causa disso, aí depois do recreio ela levou meu lanche. Às vezes ela fala, Giovana, pega uma meia lá no seu quarto pra você calçar o tênis. Aí eu vou pra lá e eu fico, o que eu vim fazer aqui? Aí às vezes eu volto lá pra perguntar pra ela, mas o que eu fui fazer lá no quarto? Pegar a meia, Giovana. É uma doença que hoje pode ser chamada doença, é um transtorno, e as pessoas devem entender como tal. Se você entrar na internet, você vai ver pessoas que criticam, pessoas que elogiam o tratamento, tem pessoas que dizem, leigos, que é uma doença que surgiu, um transtorno para vender remédio. Não tem nada disso. É provado cientificamente que é uma patologia e precisa de tratamento. A partir do momento que esse aluno ele é realmente diagnosticado, né, que já foi feito todos os testes por um profissional da área, aí sim a escola começa com atendimento diferenciado com ele. Como que é feito esse atendimento diferenciado? Avaliações, testes são elaborados de forma diferenciada para esse aluno, tendo em vista que, por exemplo, ele não consegue fazer leitura de textos longos, então a avaliação dele, a atividade dele já tem que conter textos menores, né? É uma doença genética. É uma doença que na família, quando tem um, tem vários. Pode pesquisar que na árvore genealógica vão encontrar mais alguém com problema. Essas características sempre estiveram presentes na minha vida, só que a gente não tinha o diagnóstico ou a dimensão do que se tratava, entendeu? Então, durante a minha infância, adolescência, sempre troquei várias vezes de escola e a gente não imaginava o que poderia ser isso, né? Por que eu achava que não dava certo em várias escolas, falava que os professores não me entendiam, e isso foi crescendo comigo. Até que depois que eu já estava adulto, já trabalhando, e a gente começou a buscar mais informações sobre o assunto, até pelas minhas irmãs mesmo, que buscaram primeiro, e aí elas falaram comigo, olha, eu acho que você tem algumas características parecidas
e você deve procurar também uma ajuda especializada para identificar se de fato isso acontece com você também. Na verdade, eu gostaria de dizer que o transtorno de déficit de atenção tem sido estudado há muitos anos. Nós temos a nível de medicamentos em torno de 50 anos, que é o metilfenidato, que já foi testado a primeira vez em 1937. Então, na verdade, existe todo um arcabouço científico que descreve o transtorno. Tomei por 3 anos medicamentos para diminuir as características, faz efeito sim. Né? A sensação que a gente tem é igual uma pessoa que usa óculos. A gente consegue fazer as mesmas coisas sem tomar medicação, mas quando a gente toma medicação a gente faz melhor as coisas. O serviço que eu fazia num dia inteiro, quando eu tomava remédio, no período da manhã eu já tinha feito o serviço todo. Mas por conta dessa capacidade que a gente tem de concentrar quando está tomando a medicação. Na verdade, o transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, nós não trabalhamos com níveis, né? O que existe é maior prevalência no caso em meninos, isso é muito interessante. A gente perceber que mais de 70% dos casos do transtorno aparece nos meninos, porém, nas meninas ele aparece de uma forma diferente, ou às vezes até mais camuflado. Nos meninos a prevalência é na hiperatividade, ou seja, uma atividade motora mais hiperestimulada, hiperativa. Nos meninos. Nas meninas, algo que é muito interessante, não que seja em menor número, porém, na menina é mais comum a desatenção. Sabe aquela menina bem quietinha? Que ela não está quieta, ela não está ali. Eu me distraio muito, eu não consigo fazer muita coisa. 2 coisas ao mesmo tempo, então, quando eu tô fazendo meu dever, aí eu olho pra janela, começo a ver os carros andando, e isso é muito ruim. Que o tempo passa e atrasa na tarefa e não dá tempo de entregar. Tipo assim, eu ficava aqui, aí meus amigos ficavam em volta, aí eu ficava aqui, meus amigos ficavam aqui, e eu conversava muito com eles nesses dias. Aí eu ficava na sala fazendo dever e às vezes acabava que eu não conseguia ir pro recreio por causa que eu fazia o dever. Não conseguia fazer o dever inteiro por causa de conversa. Às vezes quando eu tô copiando, aí eu talvez olhe para algum lugar e aí eu fico olhando, aí o tempo vai passando e eu tô lá, eu vou pensando, eu entro em um outro mundo e aí quando eu volto o tempo já passou, quando eu volto é que a professora tá perguntando, já pode apagar o quadro? Fazer as aulas mais rápido, não tão devagar assim. Como o TDAH é um diagnóstico novo, né, pela medicina, então existe ainda aquele estereótipo do aluno preguiçoso. Então muitas vezes na sala de aula, aquele aluno que tem TDA, principalmente TDA sem hiperatividade, né, ele é confundido com o aluno que tem preguiça. Né? Não, ele não quer fazer, ele não faz porque ele não consegue, porque ele não quer, ele tem preguiça, ele não quer nada. E acompanhando alguns alunos, muitos alunos com esse tipo, né, de problema,
a gente percebe que, embora o aluno queira, ele não consegue se concentrar muito tempo. Então é algo que está além dele, né? Não é por vontade própria que ele não faz, que ele não acompanha, né? Ele realmente precisa de um acompanhamento diferenciado, ele precisa de um tratamento para ele poder seguir, senão ele não consegue sozinho. Eu, vendo as coisas que acontecem com os meus filhos hoje, eu percebo que são as mesmas coisas que aconteceram quando eu era da idade deles e não sabia disso. Então agora eu estou conseguindo me enxergar o que aconteceu comigo no momento deles. Então eu consigo entender o que eles passam também. Então as trocas até um tempo da vida escolar é muito natural, depois a gente já começa a fechar o diagnóstico de uma possível dislexia ligada ao déficit de atenção. Então eu trabalho com um projeto, então a gente senta primeiro e a gente vai construir algo. E aí eu digo para a criança, o que nós vamos construir? Você agora nós vamos inverter, você é a tia Denise e eu falo o nome da criança. Então eu serei a sua ajudante. O que nós iremos construir? E ali a gente tem várias ideias. E aí o projeto dessa criança especificamente chama A Escola das Crianças. E aí ela elabora o título dela. E aí, lembrando que tem dificuldade nas funções executivas de organização, planejamento, tá aqui o planejamento dessa criança. Então tem o título, que é o roteiro, isso aqui chama roteiro do projeto Aprender. Então ela escreve o nome, estou trabalhando uma noção básica de construção textual, que é o quê? O título. Que muitas ou a maioria das crianças, ou todas, têm essa dificuldade da percepção. Então tem o nome do projeto, que se chama Escola das Crianças, tem a data do início do projeto, e aqui nós enumeramos os passos do projeto. Por exemplo, o primeiro projeto, primeiro item, fazer o chão. Ótimo, a base, tá? Número 2, fazer a parede. Nós ainda não terminamos, então as paredes já estão pintadas e aí a gente pega todos os materiais. Eu tenho muito material reciclado, isso é muito importante. Enquanto eu estou trabalhando essas noções, eu estou trabalhando reciclagem, que é um conteúdo acadêmico, as cores, noção de espaço, lembrando que essas crianças têm dificuldade com a noção espacial, dificuldades visomotoras. E enquanto ela está escrevendo, eu estou ajudando também na ortografia. A família pode ajudar e muito. Primeiro, compreender. A escola pode ser muito eficiente também no tratamento. Antigamente, o que era feito? Era expulsava o aluno que tinha TDAH. Era o insubordinado, aquele que não parava quieto, aquele que respondia o professor. Hoje as coisas estão mais leves porque a própria escola encaminha para o tratamento. E entra em contato com o médico. Normalmente as escolas têm psicopedagogo que faz isso. No início, quando eu me casei com o Davi, ele ainda não sabia ele não tinha esse diagnóstico ainda. E nem suspeitava, né? Como ele disse que tinha características, mas ele não sabia ele achava que ele era assim, eu também achava que ele era assim. Então no início, eu achava às vezes que ele tava de brincadeira comigo. Falando, pô, você tá de sacanagem. Ele tá fazendo isso pra me irritar, ele tá fazendo isso só pra, sei lá, pra afrontar, só pode. Ou de preguiça, deu preguiça de fazer. Então assim, foi motivo de discussão durante muito tempo. Eu procurei ajuda, eu já tinha terminado os estudos, eu tinha me formado, eu estava trabalhando e realmente diagnosticamos, né, que tinha esse déficit de atenção e aí começamos a tratar. Eu acho que o mais difícil é o de fora, é o medo que eu tenho deles sofrerem, é quando eu vejo que alguém não entendeu alguma coisa e eu quero ir lá e resolver aquilo. Fico chateada, principalmente meu esposo no trabalho muitas vezes sofreu algumas coisas por os chefes ou colegas não saberem ou não ter interesse de entender qual que era essa dificuldade dele, que não é culpa dele, não é porque ele quer ser assim. Então às vezes eu ficava chateada, ficava irritada, né, querendo defender, querendo proteger, com a minha filha, com os meus filhos na escola. Você vê o despreparo que ainda existe
nas escolas em relação a isso. Eu acho que esse ainda é muito triste. Esse é um ponto que se pega muito ainda. Muitas professoras já me chamaram de lenta. Elas ficavam me chamando de lenta. E meu sentimento foi um pouquinho triste, né? Eu acho que sem o déficit de atenção eu estaria bem melhor. São pessoas extremamente inteligentes, capazes, da mesma maneira que eles têm essa déficit de atenção, eles também têm um hiperfoco em alguma coisa, fazem tudo muito bem feito que vão fazer. Então, quando eles se comprometem a fazer um negócio, uma coisa, e que eles se concentram para fazer aquilo ali, pode cair um mundo ao lado deles, que eles não vão perceber, porque aí vem o hiperfoco, e eles fazem muito bem feito. Eles não largam o osso enquanto eles não conseguem fazer o que eles determinaram fazer. Então, assim, tudo tem o outro lado, né? Tudo tem esse outro lado. Então, eles são altamente capazes, competentes, dentro do tempo deles, o ritmo deles. Né? Que eu gosto de falar muito também, que a gente não é igual. Se nem os nossos próprios dedos são iguais, numa mão só, quem dirá as pessoas. Então, o jeito é a gente entender, cada um com suas limitações, com suas especialidades, e só isso.